Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será de matemática e comentaremos uma parte da habilidade de número 201. Quantas figuras geométricas você conhece? Consegue citar algumas somente com o que você já tem na memória, que já ouviu falar durante o passar dos anos? Você já ouviu falar do termo urbano perímetro ou então periferia? Sabia que estes termos, na verdade, vêm da matemática? Na compra de um terreno, como da figura número 1, o comprador deseja cercar ele por completo, ou seja, passar um muro ou uma cerca ao redor de toda aquela figura. Quantos metros ele irá utilizar para fazer isso? Já no terreno número 2, deseja fazer um muro para cercar todo o terreno, exceto a parte da frente da casa. Quantos metros de muro teremos no total? Vamos calcular isto? Vamos verificar, neste terreno número 1, como faremos para cercar ele por completo. Iniciando a obra, neste ponto aqui que estou demarcando em azul, para cercar ele por completo, nós vamos ter que percorrer toda esta parte acima, que possui um total de 60 metros, até chegar neste ponto. E aí toda esta parte abaixo, que tem um total de 40 metros, aí toda essa parte abaixo, que tem mais 60 metros, e finalizando esta área daqui até em cima. Assim nós percorremos toda a nossa figura. Este método de percorrer a figura, ele tem um nome na matemática, se chama perímetro. E você percebeu que durante a explicação, nós estávamos percorrendo exatamente os tamanhos que nós temos no terreno, ou seja, 60 metros, depois percorremos mais 40 metros, mais 60 metros e por fim os últimos 40 metros. O que é isso? É o perímetro em soma. Nós devemos somar todas as partes. Então vai ficar o 60 acima, mais o 40 ao lado, o 60 que está abaixo e o último 40 que marcamos. Fazendo esta soma, vamos chegar a um total de 200 metros. Nós percorremos ao redor desta figura um total de 200 metros. Então nós precisamos cercar ela com 200 metros de muro. Este é o total. Vamos verificar agora no terreno de número 2. Lembrando que a parte da frente da casa, ela não será cercada. Vamos demarcar a parte que não será cercada em vermelho. Assim, nós não vamos somar esta parte, porque ela não vai fazer parte da cerca que nós devemos completar. Vamos iniciar a obra, então, em um ponto e ir percorrendo toda a figura, como fizemos no terreno 1 ao lado. Começando neste ponto aqui abaixo, percorrendo até o ponto acima, nós andamos já 12 metros. Então, este perímetro ele já vai contar com este 12 metros. Mas, este outro pedaço aqui, 30 metros, nós também devemos cercar. Vamos somando. Mais este pedaço que possui 50 metros até o topo lá em cima. Vamos somá-lo. Mais uns 50 metros que está para a direita. E, por fim, estes 70 metros que vai até lá embaixo. Então, somando outros 50 mais os 70, temos o percurso total. Só tome um cuidado que a parte em vermelho nós não vamos somar, porque é a parte da frente da casa e ela não será murada, não terá um muro. Vamos fazer esta soma agora. Fazendo a soma completa, vamos chegar no resultado 212 metros de muro. Então nós temos figuras geométricas conhecidas como retângulo ou então desconhecidas como esta segunda figura. Mas o perímetro, esta fórmula de calcular, ir somando todos os lados, ela não muda independente da figura geométrica que nós tratamos. Você percebeu então que nós trabalhamos com o perímetro com duas figuras geométricas, um retângulo e uma figura desconhecida. Vamos verificar algumas outras figuras que também são desconhecidas. Perceba comigo em tela. Vamos começar com a figura geométrica que possui apenas 3 lados. Esta figura geométrica ela é muito famosa, é uma das mais conhecidas e mais estudadas na matemática. O nome dela é triângulo. Nós temos vários tipos de triângulo, o mais famoso deles é este que possui todos os lados iguais. Nós vimos antes um retângulo, mas nós podemos ter um retângulo que tem todos os seus lados iguais. O retângulo e o quadrado são duas figuras geométricas que possuem 4 lados. Estas figuras de 4 lados nós chamamos de quadriláteros, não especificando exatamente qual é o tipo delas. Os quadriláteros, eles são a figura generalizada de 4 lados, sem especificar exatamente como é cada uma. O retângulo, ele é um tipo de quadrilátero, assim como o quadrado também é.
nós temos outras, como o trapézio e algumas outras dessas figuras. Vamos agora verificar uma que tem 5 lados. Você provavelmente já ouviu falar da figura geométrica pentágono, que é uma forma que é construída o prédio mais famoso nos Estados Unidos, o Pentágono. Ele tem este formato, 5 lados. Vamos olhar para o triângulo novamente e lembrar que, como é uma figura que possui os 3 lados iguais, por exemplo, de tamanho 3 cada um deles, como nós vamos calcular o perímetro desta figura? Fazendo a soma de todos os lados, como fizemos nos terrenos. Então nós vamos percorrer um lado, depois o outro e novamente o último. Assim nós percorremos toda a nossa figura. Como calculamos este perímetro? Nós repetimos o 3 mais o 3 mais o 3. Ou seja, nós só precisaríamos de um lado, porque é uma figura regular. Ela tem os 3 lados iguais, então poderemos escrever 3 vezes o 3. 3 vezes o 3, ou somar 3 mais 3 mais 3, é a mesma coisa, vai chegar no resultado 9. Em figuras regulares, como por exemplo este pentágono, nós precisamos apenas um lado. Se este lado for 5, como calculamos o perímetro do pentágono? Fazendo o produto de 5 vezes 5, porque nós temos 5 lados de mesmo tamanho. E 5 vezes 5 nós chegamos a um total de 25. O perímetro é a soma de todos os lados, mas em figuras regulares nós podemos utilizar somente aquele que é conhecido, porque todos os seus lados serão iguais. Então o perímetro é a soma das dimensões de todos os lados de uma figura geométrica. E lembra que comentamos de perímetro urbano? Por que falamos este termo? Por que a geografia usa perímetro urbano? Porque o perímetro é exatamente o contorno da cidade, e tudo que está para dentro dela vai ser a área urbana. E periferia? Este termo ele vem porque a periferia costuma estar na borda, na parte de fora. O centro da cidade ele está dentro da figura geométrica, e a periferia é a borda. Por isso vem esse termo periferia, perímetro. É assim que utilizamos estes termos nas outras disciplinas. Hoje, estudamos as situações que envolvem o perímetro e também algumas outras figuras geométricas, percebendo também que este conceito ele já era conhecido em outras situações do nosso dia a dia. Um grande abraço e até a próxima aula!